Olá, eu sou Luciano de Mello Pompei e sou professor da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina do ABC. Também sou livre docente pela Universidade de São Paulo e estou aqui para conversar sobre hormônios no climatério e na menopausa. É um tema bastante importante, especialmente falando na sua relação, né, na relação desses hormônios com a cefaleia, né, o tópico principal desse curso, que é o curso de extensão em cefaleia da mulher. Então, vou focar exatamente na relação dos hormônios com a questão da cefaleia. Aqui é a minha declaração de conflitos de interesse, eventualmente sou palestrante convidado por algumas empresas para eventos, para simpósios, ou faço parte de boards consultivos também, mas nenhuma dessas empresas interferiu no conteúdo dessa aula de nenhuma forma. Isso é realmente um conteúdo que foi organizado por mim. Eu queria começar lembrando das manifestações do climatério, né? E classicamente, mais do ponto de vista didático, nós dividimos essas manifestações em curto, médio e em longo prazo. Né? Importante dizer que isso é uma classificação didática, né? Não existe um degrau separando cada momento, isso é um contínuo, né? Mas nós vamos ver aqui no curto prazo, o sintoma que mais nos chama a atenção são os fogachos, as ondas de calor, também chamados sintomas vasomotores, e tem muitos outros, como palpitações, insônia, sono entrecortado, labilidade, e sem dúvida nós devemos lembrar a cefaleia, que também aparece aqui como uma manifestação da menopausa, uma manifestação do climatério, como um sintoma climatérico também, né? Aparecendo inclusive em escalas para a quantificação de sintomas climatéricos. Temos manifestações de médio prazo, são as manifestações mais relacionadas à atrofia urogenital, então dor na relação, as manifestações atróficas, secura, maior ocorrência de infecções genitais e urinárias, e temos as consequências de longo prazo, que é o maior risco cardiovascular, o aumento de risco de osteoporose, demências e assim por diante, né? Só não tinha mencionado ainda as alterações menstruais, que caracterizam o período anterior à menopausa, a proximidade da menopausa, lembrando que menopausa é a última menstruação, então a irregularidade, lógico, ela só pode acontecer antes da menopausa, né? E chegando à menopausa, portanto, a partir dali não se fala mais em irregularidade menstrual. Nós sabemos que existe uma relação entre esteroides sexuais e as manifestações de cefaleia, especialmente a migrânia, a enxaqueca, que é a mais estudada nesse sentido, né? E trazendo aqui a classificação da Sociedade Internacional de Cefaleia, eles reconhecem a existência dessas duas entidades, a migrânia menstrual, que é aquela enxaqueca que acontece entre 2 dias antes até 2 dias depois da menstruação, e a migrânia relacionada à menstruação, que é muito parecida com a anterior, mas é uma migrânia em que as dores de cabeça também podem acontecer fora do período menstrual. Então a menstrual é só no período menstrual, a relacionada à menstruação ela é predominantemente no menstrual, mas que também pode acontecer em outros períodos. E lógico que isso faz com que a gente pense, deve ter uma relação entre hormônios e dores de cabeça, em especial a enxaqueca, que, como eu disse, é disparadamente a mais estudada. E quando nós olhamos essa figura, esse gráfico, nós podemos ver de forma muito clara, porque nós temos aqui no ciclo menstrual, nós temos a parte cinza, que são as crises de enxaqueca, e é justamente no período do finalzinho do ciclo que temos a observação de maior ocorrência de migrânia. E o que acontece nesse período? A queda dos hormônios. Nós temos aqui a progesterona caindo e nós temos o estrogênio caindo. Olha lá na gravidez. A gravidez tem níveis estrogênicos e progestacionais, mostrados por essas duas barras, muito mais elevados, né? Se o nível elevado que causasse enxaqueca, que causasse migrânia, teria que ter mais dor de cabeça aqui. E não acontece mais dor de cabeça, mais migrânia na gravidez. Ela vai acontecer no finalzinho da gravidez, que é justamente quando tem uma queda importante, abrupta dos esteroides sexuais na gravidez, né? Parece que não é tanto o nível desses esteroides e muito mais a variação desses esteroides. Isso fica muito claro quando nós avaliamos a menopausa, porque na menopausa
A tendência é aquela mulher que teve migrânia ao longo da sua vida, geralmente na pós-menopausa, ela vai ter menos migrânia, né? Ela vai ter menos migrânia, menos crises. Porém, neste período de transição, as oscilações hormonais são muito grandes e é nesse período, ao contrário, aumenta a ocorrência das crises de migrânia, incide mais a crise de migrânia. Podemos ver claramente aqui nesse gráfico. E esse é um período exatamente que tem essa grande variação de hormônios, parecendo uma montanha-russa. Novamente, Ornello fala exatamente isso. Finalzinho do ciclo é um período de alta suscetibilidade, exatamente por essa queda muito evidente dos hormônios, e no período da transição menopausal, veja o que acontece, né? O estrogênio, ele cai e sobe várias vezes nesse período, no período de alguns anos de transição, geralmente um período de 3, 4 anos, e nesse período, essa verdadeira montanha-russa de hormônios parece ser o que torna esse período mais suscetível às crises de enxaqueca. Ou seja, não é tanto o nível do estrogênio, é muito mais a variação, a variabilidade rápida que torna o período mais suscetível a essas crises. E aí cabe aqui uma revisão dos estágios da vida reprodutiva. Essa é uma padronização mundialmente aceita, chamada Stroll mais 10. O mais 10 é porque eles fizeram um primeiro e 10 anos depois eles revisaram, formando o Stroll mais 10. E nós podemos ver aqui, eu vou marcar aqui com uma linha tracejada, a menopausa. A menopausa separa em estágios negativos, de -5 a -1, e estágios positivos, né? O -5 a -3 é o período de vida reprodutiva, não vamos focar nisso agora, mas o -2 e o -1 é o que nós chamamos de transição menopausal. E essa transição menopausal, ela tem uma fase inicial onde já começam a ter pequenas variações no ciclo menstrual, né? Variações geralmente acima de 7 dias de variação na duração dos ciclos. Porém, a fase tardia é a fase que é mais sintomática, onde os fogachos, os calores costumam começar a aparecer, outros sintomas também podem aparecer nesse período, e esse período é o período em que as variações menstruais passam a ser bem maiores. Vejam aqui que a partir de 60 dias. E o que caracteriza esse período da transição menopausal, essa fase mais tardia, que dura de 1 a 3 anos, é exatamente a fase em que começa a ter períodos de ausência ou de grande diminuição na produção estrogênica. Né? Na primeira parte ainda não tem deficiência estrogênica, nessa segunda parte já começa a ter períodos de deficiência estrogênica, mas é aquilo que eu falei, a montanha-russa, tem períodos de deficiência, eventualmente o ovário recupera, consegue produzir um pouco, nova deficiência, vai oscilando. É uma oscilação no sentido sempre de que lá na frente não haverá mais o estrogênio. Mas nesse período pode ter bastante oscilação. Isso é muito crítico em termos de dores de cabeça. A revisão, né, realizada por Ornello em 12 estudos, eles encontraram que a associação da menopausa com a migrânia ela é extremamente complexa. Existem relatos de melhora, como eu já falei, parece que no longo prazo tende a melhorar de fato, de piora, e há relatos até de surgimento nesse período. O mais comum pensando na mulher na pós-menopausa, muitos anos depois da menopausa, saindo dessa fase da transição, o mais comum que a gente percebe na prática é uma melhora, de fato. Mas tem aquelas pacientes que pioram, e é exatamente o que está mostrando nesse gráfico que os autores fizeram, mostrando que aqui nesse ponto existe essa bifurcação, pacientes que vão melhorar e pacientes que vão até mesmo piorar em função da menopausa. Quando a gente avalia cefaleia de uma forma geral e a sua associação com a terapêutica hormonal da menopausa, né, ou terapêutica de reposição hormonal, hoje prefere-se o termo terapêutico hormonal da menopausa, mas eu mantive aqui o TRH porque acaba sendo o termo mais conhecido na prática. Nós não temos realmente muitos estudos a esse respeito, infelizmente, né, mas esse estudo da professora Rossella Napp, avaliando ao longo do tempo e separando entre migrânia sem aura em vermelho e a cefaleia tensional em azul, vejam que com 3 meses parece que a migrânia teve alguma piora, com 3 meses da reposição hormonal, né? Dias com dor também teve uma ocorrência um pouco maior
aos 3 meses com a migrânia e não com a cefaleia atencional, embora aparentemente, num primeiro momento, uma melhora atencional, depois começa a piorar novamente. Intensidade, novamente a migrânia foi maior, aqui não chegou a variar com a reposição hormonal, parece que está estável, né? Porém, a cefaleia atencional, aparentemente uma redução, e o uso de analgésicos foi sempre maior no grupo que usou a migrânia com aura. Olhando esses slides, esses gráficos, não dá para dizer muitas coisas, até porque, como eu disse, o N é pequeno, nós temos poucos estudos a esse respeito, mas dá uma impressão, pelo menos num primeiro momento, de que talvez a terapêutica hormonal tivesse tido um efeito, vamos dizer, deletério nos casos de migrânia. Mas nós vamos avaliar um pouco mais isso ao longo dessa apresentação. Quando a gente pega esse outro estudo, um estudo de Adler de 2005, é um estudo um pouco maior, 188 mulheres, e eles avaliaram o uso da terapêutica hormonal, só que por via transdérmica, que eu abreviei aqui de TD. Transdérmica, ou seja, estrogênios administrados através da pele, porém com ação sistêmica. Ele não menciona aqui, vejam que eu coloquei aqui embaixo essa observação, quantas tinham cefaleia no basal, tá certo? Ele não menciona, eu procurei no artigo e não consigo encontrar isso. Mas ele mostrou que houve, globalmente, uma diminuição da intensidade da cefaleia, né? Então, pegando aqui o momento basal, vocês estão vendo nesse ponto, já com 6 semanas, essa variação já foi estatisticamente significante e com 12 semanas continuou estatisticamente significante essa redução de intensidade da cefaleia em relação ao basal. Mas não está informado quantas dessas pacientes todas, porque esse foi um estudo para avaliar a terapêutica hormonal transdérmica, não especificamente cefaleia, ele só mencionou que uma parte tinha cefaleia no início, eles, né, os autores, porém, não está mencionado quantas eram. Por outro lado, quando eles entram no capítulo dos eventos adversos mais prevalentes da terapêutica hormonal, dismenorreia, né, dor menstrual, mas mastalgia na sequência, e cefaleia também aparece como um evento adverso. Então, a terapêutica hormonal ela melhorou a cefaleia, mas ela também pode ter feito com que surgisse cefaleia. Então, parece um conflito, de certa forma, dessas informações. O estudo WHI, um grande estudo randomizado que avaliou o estrogênio equino conjugado associado a acetato de medroxiprogesterona ou apenas o estrogênio equino conjugado nas mulheres esterectomizadas, e pegando aqui um subgrupo, que é o subgrupo das mulheres de 50 a 59 anos, e que tinham cefaleia no momento basal, 576, né, o que correspondeu a 12,5% da amostra, o que eles observaram, né, da amostra total, né? Esse estudo tinha mulheres até 70 anos. O que eles observaram? Após 3 anos de terapêutica hormonal, a terapêutica hormonal que foi por via oral e não por via transdérmica, levou a um alívio da cefaleia em quase 58% das mulheres. Mas no grupo placebo, quase 52% relataram alívio, de tal forma que não teve uma diferença estatisticamente significante entre os grupos, né? Poderia talvez dizer, em termos numéricos, houve uma certa superioridade da TRH, mas, como eu disse, isso não dá para dizer que seja verdade, já que não teve diferença estatisticamente significante. Em princípio, eu deveria dizer que os 2 tratamentos foram equivalentes em termos de alívio da cefaleia. E aí a outra pergunta é, e as que passaram a ter, não tinham e passaram a ter cefaleia? 7,5% no grupo TRH, 10,4% no grupo placebo, né? Novamente uma diferença numérica, mas sem diferença estatística. Então, do ponto de vista rigorosamente científico, eu devo dizer que eles são equivalentes. Lógico que quando eu pego aqui o resultado líquido, né? Se eu pegar quantas aliviaram e quantas passaram a ter, se eu fizer essa continha aqui, lógico que ainda assim valeu a pena o tratamento. E aqui um estudo que eu gosto bastante, embora pequeno, é um estudo que não é randomizado, mas que nos mostra um determinado caminho, né? Porque até aqui parece uma bagunça, né? Olha, reposição hormonal pode aumentar a dor de cabeça, mas também pode diminuir, né? E como é que fica essa história toda? Então, esse estudo eu gosto bastante porque eles compararam a via oral, comprimidos, com a via transdérmica, né, através de adesivos de hormônios. E avaliaram também exatamente essa questão, né, aliás, foi avaliado exatamente essa questão de que pode piorar, pode melhorar ou pode ficar igual. E vamos ver a diferença.
No caso da terapêutica hormonal por via oral, mais ou menos metade das mulheres pioraram. Mais ou menos 40%, um pouquinho mais, melhoraram. E uma pequena fatia aqui, que não chega nem a 10%, ficaram igual. Né? Ficaram iguais, não teve piora nem melhora. Quando era transdérmico, através de adesivos, a fatia que piorou foi menor do que a oral. Deu aqui uns 20 e poucos %. A fatia que piorou foi menor. A fatia que melhorou foi maior. Praticamente 70% melhoraram. Né? E a fatia igual, equivalente ao outro grupo. Então parece que a via de administração do estrogênio é importante quando nós pensamos em termos de enxaqueca, de migrânia relacionada à menopausa e à reposição hormonal. A Rossella Knapp, que eu já havia apresentado outro estudo dela, com um estudo pequeno, como eu disse, a maioria dos estudos são realmente pequenos nessa esfera, foi avaliar exatamente o estradiol oral e o estradiol transdérmico. E o que ela observou? Frequência. Lá no sexto mês, o sexto ciclo, né, na verdade, ela começou a observar que houve uma diferença, em outros momentos também, né, mas a gente consegue visualmente ver de forma mais clara no sexto, que a via oral teve uma frequência um pouco maior. TTS aqui significa que era uma forma que havia de adesivos para administração de estrogênio. Então é o estrogênio transdérmico. Aqui já houve uma frequência menor. A intensidade também bastante evidente, essa diferença que aparece aqui, né, com maior intensidade no grupo oral do que no grupo transdérmico. Né, os dias, o número de dias com a dor de cabeça, que aumentou com a via oral, enquanto que com a via transdérmica não aumentou, talvez uma tendência à redução, e a necessidade de analgésicos, que foi, desde o início, bem maior com a via oral do que com a via transdérmica. Então, de certa forma, corroborando, reforçando aqueles achados que nós vimos no estudo anterior. E o porquê disso? Né? Existem muitas explicações, acho que uma delas que a gente deve lembrar, apenas para trazer uma contribuição, é a farmacocinética. Quando a paciente toma um estradiol por via oral, na forma de comprimido, ele vai fazer um pico aqui por volta de 2, 4 horas depois, dependendo do estudo que a gente avalia essa farmacocinética, e logo em seguida ele cai. Dia seguinte, ela toma um outro comprimido, ela vai fazer um novo pico, uma nova queda. No outro dia, de novo, um pico, uma queda. Ou seja, vai se comportar como se fosse, né, os dentes de uma serra, de um serrote. Enquanto que o adesivo, ele é trocado a cada 3, 4 dias. Então, os adesivos, aqui são 2 adesivos que foram avaliados nesse estudo, não são estudos de cefaleia, são estudos de farmacocinética. O que acontece? Ela coloca o adesivo, o nível de estrogênio sobe e mantém relativamente constante ao longo de vários dias. Né? E quando ela troca, ela tira, já cola um outro imediatamente, praticamente não tem variação. Ou seja, na minha opinião, o fato do adesivo manter esse nível muito mais constante talvez seja a explicação pelo qual a terapêutica transdérmica seja mais positiva, seja melhor nessa paciente com a enxaqueca, com a migrânia relacionada à menopausa, e talvez, por extensão, é possível que isso também aconteça com as cefaleias, né? Mas esse fato de não ter essa oscilação, e se nós lembrarmos lá do início dessa apresentação, onde eu falei do período menstrual, é justamente quando tem as oscilações hormonais que elas apresentam mais dores de cabeça. Então, talvez o fato de manter estável seja um fator importante. Não existe algo que já tenha determinado isso é uma hipótese que eu estou levantando aqui. Né? O estudo PEP, um outro estudo importante, que avaliou também estrogênios conjugados, associados a diferentes progestagênios, isso não vem ao caso agora, mas o que o PEP falou, ou avaliou? Olha, aquelas mulheres que não tinham cefaleia no momento basal do estudo e usaram o estrogênio conjugado, essas que não tinham nada, elas tinham uma maior probabilidade de cefaleia comparando com placebo. O estrogênio conjugado é sempre por via oral, tá certo? Aqui não é estudo transdérmico, é estudo de via oral. E aquelas que tinham uma cefaleia no momento basal, antes de iniciar a terapêutica hormonal, essas tinham menor probabilidade de cefaleia. Né? Ou seja, parece que o hormônio melhora aquela que já apresenta a cefaleia antes e talvez possa contribuir para que algumas passem a ter se elas não tinham. O que tem lógica, né? Aquela que no momento basal já tem a cefaleia, indica que para essa mulher a falta do estrogênio pode ser um fator desencadeador da dor de cabeça. E a tibolona?